início agora nessa mesa, primeira mesa da manhã, que terá como tema o exercício da tolerância na construção de uma cultura de paz. Para compor a mesa, quero convidar os seguintes queridos amigos e irmãos e grandes irmãos aqui da Nova Consciência. O Sheikh Raghib, Muhammad Raghib, da Ordem Sufi Halvet Gerrari. O Sheikh também estará se predispôs a nos ajudar também com a coordenação dos trabalhos. Ele, que é da comunidade autossustentável Paraty, membro do importante movimento internacional para a consciência de Krishna, e que está voltando ao evento Nova Consciência, o senhor Purushottaya Swami. Representando a tradição africana, ele que infelizmente terá que participar também aqui da mesa e ausentar-se antes do término, faz também ter que estar em outro compromisso de um dos eventos paralelos, o encontro de matriz africana com representatividade no Brasil. Ele que é o Toivodonon Francilino de Chapanã. Pai Francilino. Também para compor a mesa, ele está voltando aqui pela segunda vez, pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Independente, único membro brasileiro no Conselho Mundial, no Conselho Global da Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, que é o pastor Elias Andrade Pinto. E ainda temos um outro irmão, que é da doutrina do Santo Daime, o Fernando Larroque, que está preparando uma atividade, que é um feitio, lá na sede da igreja do Santo Daime, e que por conta disso não pôde chegar até o momento para compor a mesa, mas no transcurso deverá ser integrado. Antes de passar pode sentar, antes de passar a coordenação para o Sheikh Raghib, queríamos apenas dar alguns informes rápidos. O evento Nova Consciência é uma promoção da organização Nova Consciência, com apoio aqui da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Governo do Estado e diversas instituições e entidades que estão conosco neste ano, nessa batalha, que são a AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, na seção de espaços, Colégio Alfredo Dantas, também na seção de espaços, o Colégio Motiva, Centro, também na seção de espaços para a realização dos eventos paralelos, o Convention Bureau da Paraíba, a Sociedade Teosófica Brasileira, né, que nos apoia com a ajuda na parte de transmissão e produção de dos programas da Nova Consciência em nível nacional, a União Planetária, que é a organização não governamental de Brasília, que nos dá esse apoio, né, exibindo as imagens dos eventos Nova Consciência já há 5 anos, e a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, por ceder equipamentos, espaços para a realização de atividades paralelas. Só apenas lembrando que hoje à tarde teremos uma mesa aqui, além das programações paralelas, teremos uma mesa à tarde que terá como tema o homoerotismo. Nessa houve uma substituição da mesa, que seria coordenada pelo pastor Neemias Mariem, o qual, por conta de um problema de saúde, não pôde comparecer ao evento Nova Consciência, é a primeira vez que acontece isso, e quem estará na coordenação será o Luiz Pellegrini, que é o editor da Planeta.
E logo após essa mesa, que vai terminar no máximo 4 horas da tarde, nós teremos aqui a reunião para o batuque da Nova Consciência aí fora, e a caminhada que será puxada pelos nossos, como todos os anos, todos os nossos irmãos do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, e com sua alegria e o canto sagrado levam todo o público da Nova Consciência para o Parque do Açude Novo, onde ocorrerá o ato macroecumênico pela paz. Agora pela manhã e à tarde estarão ainda acontecendo os seguintes eventos paralelos. A continuidade do 15º Simpósio de Terapias Holísticas, a continuidade do encontro do movimento, aliás, do 5º encontro sobre xamanismo, um curso, uma palestra sobre capacitação de recursos, que é uma promoção da ONG Nova Consciência, captação de recursos por organizações do terceiro setor. Esse é um evento que vai estar ocorrendo também no Alfredo Dantas, junto com o xamanismo, junto com as terapias alternativas. O encontro de astrologia, esse vai ser no Colégio Motiva. O encontro das comunidades indígenas aqui no Mini Teatro Paulo Pontes. O encontro de ateus, o 8º encontro de ateus e agnósticos, esse no Colégio Motiva, Auditório 1. Ele é um evento que tem continuidade. O encontrinho, que é o encontro das crianças, está acontecendo, tem continuidade no Colégio Motiva. O 4º Fórum das Religiões de Matriz Africana com representatividade do Brasil, a atividade da qual o Pai Francelino terá que também participar, vai ocorrer agora de manhã e à tarde. O 3º encontro Comunicação na Cultura da Paz, que é uma promoção com a Faculdade de Comunicação e o EPB aqui de Campina Grande, esse lá também no auditório, nos alunos do auditório 6 lá do Colégio Motiva. E à tarde, a parte de palestras do Seminário de Reiki, lá no Alfredo Dantas, o evento da pré-história, o 6º encontro sobre pré-história paraibana, esse no Museu de Assis Chateaubriand, que está também com uma exposição sobre a pré-história paraibana, estuda todos os aspectos, inclusive as questões religiosas. A continuidade do encontro de ateus, lá no Colégio Motiva, o evento, a parte de palestras do evento sobre massoterapia, lá no Alfredo Dantas, o encontro da Ordem Rosa Cruz, no Colégio Motiva, o fórum, a continuidade do Fórum das Religiões de Matriz Africana, o encontro com o Fórum Cristão Socialista Libertário, que irá acontecer, está sendo sua continuidade também no Colégio Motivo. Passo a coordenação dos trabalhos para o nosso companheiro, amigo Sheikh Hagip. Obrigado. Bom, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o beneficente e misericordioso. Bom dia. Mais uma vez é uma satisfação, uma grande alegria estar novamente aqui entre vocês, em Campina Grande, e mais uma vez dando uma nossa pequena contribuição aqui ao evento. E nós vamos iniciar a nossa palestra, a nossa mesa redonda de hoje, e teremos de 15 a 20 minutos para cada um dos palestrantes. Hoje eu serei um dos palestrantes também, e depois teremos no final tempo para perguntas e, inshallah, boas respostas, né? Vamos começar aqui com a apresentação do pai Francelino de Chapanã, Tony Vandunum, que é coordenador do Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, o INTECAB de São Paulo. Também é membro atuante da URI e do Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai Francelino há muitos anos lá em São Paulo, e é uma pessoa muito atuante, tem conseguido bons resultados no sentido da defesa desse direito à tolerância religiosa. Eu gostaria de fazer uma observação, que ele fez uma cirurgia recentemente, e ele está aqui à custa de muito sacrifício pessoal, né, por acreditar naquilo que ele vai estar colocando aqui, e está se dispondo o seu tempo, a sua tranquilidade, né, e correndo esse risco de viajar e estar aqui presente. E também em decorrência dessa fragilidade dele, no momento, né, temporário, ele vai estar, talvez, em algum momento se levantando, né, e vocês já sabem do porquê que é, né? Não é porque ele está bravo com a gente, não.
Bom dia a todos. É um prazer voltar a Campina Grande e estar participando junto com todos vocês, com esses sacerdotes, sacerdotisas das várias religiões e tradições, na busca de nos conhecermos cada vez mais, de estreitar nossos laços de amizade, de aprofundar o conhecimento que precisamos ter dos outros e, com isso, está alicerçando essa cultura de paz. Como o Sheik falou, realmente, meu amigo, a quem eu respeito e admiro, eu estou com um mês, mais ou menos, feito uma cirurgia muito séria, muito grave, não deveria ter viajado, mas pensando no que são as religiões afro-brasileiras, no que nós temos enfrentado desde que elas são arrancadas da África e trazidas para o Brasil através da escravidão, o que essas religiões enfrentaram e continuam enfrentando até os dias de hoje. O dia a dia, a perseguição, a intolerância, o preconceito, a discriminação, fazem com que eu e a Sandra Pega e um número bem pequeno de sacerdotes, a gente pense mais na nossa comunidade e esqueça um pouco até de nós mesmos. Então, a minha presença aqui, acima de tudo, o desejo de dar visibilidade às religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras. É bom dizer, eu já falei isso em outras oportunidades, que essas religiões, elas são várias, elas são diferentes na língua, nos conceitos, nas maneiras. Ainda ativamente no Brasil, nós temos 3 grandes troncos. O tronco Bantu, que cultua divindades chamadas Inquis, e fala a língua Kibundo e Kikongo. O tronco Iorubá, que cultua divindades chamadas Orixás, que é o grupo mais conhecido, fala a língua Iorubá. E o grupo Daomeano, conhecidos também como Jeje, as divindades são chamadas de Voduns, e a língua usada é o Evifon. Afora essas, que nós podemos chamar de religiões afrodescendentes ou de matriz africana, outras surgiram em consequência dessas e em contato com o povo já em solo brasileiro. Aqui mesmo na Paraíba, surge o Catimbó, a religião dos mestres da Jurema, e que vai se fundir mais tarde com outros. Em Recife, ele se junta com o Nagoebá, vindo da cidade de Abelcutá, e vai aparecer o Nagovodum, e depois, com o pessoal de Maceió, vai surgir o Xambá. Por todo o Brasil, essas religiões se multiplicam, elas têm conotações religiosas bem regionais, mas a grande mídia, a grande população conhece tudo como se fosse candomblé, né? Na verdade, a palavra candomblé é apenas uma palavra genérica para religiões, principalmente a partir da Bahia. 4 são os grandes troncos conhecidos: o candomblé, o batuque, lá no Rio Grande do Sul, que reúne um grupo enorme de religiões afros, o Xangô do Nordeste, em Recife, e o tambor de Minas, no Maranhão. A necessidade de que, nos grandes eventos, nos grandes encontros, tenhamos sacerdotes ou sacerdotisas dessas religiões, talvez uma das mais velhas do mundo. No Brasil, nós temos 500 anos, o tempo do descobrimento, mas em nível de mundo, são religiões que vão a 10.500 anos de existência. Então, são religiões com conceitos próprios, com visões próprias.
Na África, havia distinção bem clara do que é o sacerdócio e do que é o feitiço. No Brasil, por terem vindo, talvez, e passado pelo sofrimento da senzala, terem sofrido na pele, na carne, no espírito, a dor de ter que renegar a sua fé, se juntou o feitiço com o sacerdócio. E muitos dos sacerdotes usaram essa dupla pertença, e aí as religiões passam apenas a ser colocadas como coisas do feitiço, como coisa da magia negra. Na verdade, os grandes sacerdotes não cuidam de feitiçaria. Feitiçaria é coisa que não compete às religiões de matriz africana. Nós cuidamos de vida, nós cuidamos de orixá, nós cuidamos de voduns, que é uma outra visão de vida. É uma parte que nós negamos, é o exercício do mal. Mas somente aquele que sofreu tem autoridade para falar. Aquele que não passou, que sua religião não passa pelo chicote, não passa pela punição, não passa por ver sua esposa ir para um lado, o filho para o outro. Ela não pode imaginar o que é você usar de subterfúgio, talvez, para amedrontar, e aí ter um pouco de respeito. Até hoje nós vemos a questão da figura da divindade Exu, o orixá Exu, que é o orixá da comunicação, o grande mensageiro, ser confundido diariamente com a figura do diabo cristão. Talvez no início os primeiros sacerdotes tiveram necessidade de fazer essa assimilação para talvez serem mais respeitados. Então, como ali é coisa ruim, é coisa difícil, eu não mexo, eu não toco. Então, isso foi algo que para nós foi muito perigoso, foi muito complicado. Daí, as religiões afro por todo o Brasil, nós hoje termos representantes participando dos grandes momentos. A URI nos dá essa oportunidade de sentarmos lado a lado com sacerdotes cristãos das várias tendências, com não cristãos, e mostrarmos, na verdade, o que é que nós somos, o que nós fazemos. Depois, o COMPAS, em São Paulo, o Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz da Assembleia Legislativa, faz com que as religiões afro-brasileiras sejam vistas de maneira diferente. E aí, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desenvolvendo de tolerância para a cultura de paz? A primeira grande necessidade é de nós mostrarmos, na verdade, o que são essas religiões, o que elas praticam, o que elas pensam, o que elas vivem. E aí, ao nos conhecermos, com certeza, a maneira de diálogo, de convívio, ele muda. Nós temos aprendido muito entre nós todos, os interreligiosos, de que um dos motivos que mais leva alguém a ser intolerante, a discriminar, é a falta do conhecimento da tradição do outro. No momento em que você conhece a religião do outro, você não precisa praticá-la e nem deve, porque ao praticá-la você vai ser infiel à sua religião, mas você precisa sim não tolerar. Tolerar é engolir contra a vontade muitas vezes, mas você precisa respeitar, você precisa aprender que todas as religiões, que todas as tradições sempre contribuíram pelo bem, pela paz, e sempre trazem uma mensagem, têm um objetivo de construir um mundo melhor. As religiões afros
continuam, de certo modo, perseguidas, discriminadas. Mas nós temos feito pelo Brasil todo trabalhos, como eu disse, de mostrar nossa realidade, de mostrar o que somos, de tirar o véu daquilo que parece alguém entrar num terreiro, é como se vá deparar com coisas impensáveis, quando na verdade é um templo, é uma casa igual a outra qualquer, onde há o respeito, onde há o sentido família, onde há o sentido de respeitar o outro, mesmo que o outro seja diferente de você. Nós temos desenvolvido em São Paulo e pelo Brasil todo, hoje eu vejo Manaus, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, vários momentos do diálogo. O instituto que eu dirijo entrou com uma ação em São Paulo pedindo direito de resposta a um canal de televisão pelas ofensas dioturnas que as religiões afros sofrem. E, ao ganharmos esse direito, o que nós fizemos? Em vez de partirmos para o confronto, para o bate-boca, para discutir teologia religiosa, nós convidamos todas as religiões para fazermos o diálogo das religiões. Esse programa foi gravado, nós ganhamos em primeira e em segunda instância, por unanimidade. Estamos aguardando agora o pronunciamento do Supremo em Brasília. Nessa ocasião, nós tivemos nossos irmãos islâmicos se posicionando sobre o que é o diálogo, sobre o que é a cultura de paz. Nós tivemos a posição da religião judaica, dos espiritualistas, dos budistas, da Igreja Católica, dos evangélicos, através do pastor reverendo Elias, de todas as tradições afros existentes no Brasil. Foi um momento em que nós damos uma lição para o mundo, de que é possível nós caminharmos e nós vivermos em paz. É possível nós sermos diferentes, termos culturas diferentes, termos rituais diferentes, usarmos paramentos diferentes, mas é possível sim que as nossas religiões elas convergem para a paz. Então, nesse sentido de que eu até deixo hoje pela manhã de estar no Fórum das Religiões de Matriz Africana, que está acontecendo paralelo com este evento aqui, para vir dizer a vocês que não é preciso que nenhum dos senhores, das senhoras, sejam adeptos das religiões afro, mas se são pessoas de bem, se são pessoas que pensam num mundo melhor, devem sim nos respeitar. Nós apesar de sermos, como eu já disse, uma religião, talvez uma das mais massacradas, uma das mais pisoteadas, e uma das mais humildes, porque enquanto muitas têm a mídia a seu favor, têm a mídia na sua mão, nós só temos o Correio Nagô, o correio do boca a boca. Resistimos a todo esse tempo, sem em nenhum momento fazermos levantes de quebra-quebra, de nos insurgir contra qualquer coisa. A nossa resposta para aqueles que nos agridem é sempre a resposta do respeito. Não batemos na porta de ninguém. Não colocamos de goela abaixo nossos conceitos, nossos ensinamentos. Somos uma religião, acima de tudo, família, em que nossos seguidores os são porque ou nasceram já no seio da religião,
ou vieram de livre e espontânea vontade. Em nenhum momento as religiões afro-brasileiras fazem proselitismo, elas pregam a superioridade, elas pregam que resolve um problema do mundo. Nós acreditamos que as outras religiões são boas e que, portanto, nós, os sacerdotes, somos os primeiros a nos respeitar, a nos abraçar. Num dos anos que eu fiquei no Hotel Village, um repórter que estava lá me perguntou, achou interessante eu estar todo paramentado, com meus colares, eu cumprimentar a monja Cohen, estava o pastor Elias, e disse assim, mas como é que é possível? O senhor é de uma tradição tão diferente e vocês se abraçam. Eu disse assim, não, eles são apenas meus irmãos, são meus amigos. Nessa hora, a religião não conta, conta o que o ser humano faz, porque para ser bom não dependemos de religião nenhuma, é a nossa personalidade. Existem pessoas boas, de boa índole, em todas as religiões, como também existem pessoas revoltadas, insatisfeitas, intolerantes, preconceituosas, discriminadoras. Então, eu acho que o papel das nossas religiões é ensinar, nós já temos esse diálogo, nós já aprendemos a nos conhecer, nós já aprendemos a nos respeitar, mas nós temos que levar para dentro dos nossos templos essa palavra, esse diálogo, esse respeito, ensinar os nossos seguidores a respeitar o diferente. Então, o que as religiões afro-brasileiras podem contribuir por uma cultura de paz? É o que nós temos feito, sendo discriminados, sendo perseguidos, continuarmos de cabeça erguida, respeitando, dialogando e praticando o melhor que nós possamos dar para todo o Brasil, para todo o mundo, para toda a humanidade. Obrigado. Obrigado, Padre Francelino. É importante as suas palavras, né? E aqui nós somos 4, né? Estamos exercitando isso, mas temos aqui 400, sei lá, talvez pessoas que estão ouvindo essas palavras. Então, que Deus nos ajude, né? Cada um com a sua fé, que vocês sejam, exemplifiquem também isso que vocês estão vendo exemplificado aqui, que foi tão bem expresso aí nas palavras do Pai Francelino, para que esse ideal de aceitação recíproca, né, e de respeito mútuo se torne uma prática aqui no nosso país, né, que a gente não perca essa qualidade, inshallah. Agora vamos passar a palavra para o senhor Purushatraya Swami, da comunidade autossustentável de Paraty, em São Paulo. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Então, esses minutos que eu tenho a palavra, nós vamos discorrer sobre o tema, sobre a tolerância na prática da cultura da paz. Primeiramente, eu quero só dizer que, se por acaso eu aqui falar alguma coisa que vocês não concordem, eu vou falar baseado dentro de uma doutrina, uma cultura, um conhecimento, mas eu não estou aqui para pregar para ninguém, e se não concordar com as palavras que eu falar, por favor, tomem como
um dado cultural. Estamos combinados? Assim eu fico mais livre para poder discorrer sobre o tema. Essa colocação da tolerância, a gente está praticando tolerância todo instante. Nesse famoso tratado espiritual Bhagavad Gita, Krishna dá muitos ensinamentos sobre a tolerância. Tem um verso em sânscrito que fala assim: Matras parshastu kaunteya shitosna sukha dukkha agama paino nityas tanstitikshasva bharata. Esse verso diz assim que nós temos que aprender a tolerar as dualidades deste mundo. Ora está muito frio, ora está muito calor, ora inverno, verão, ora temos prazer, ora temos sofrimento, e temos que aprender a tolerar essas dualidades. Em outro verso, Krishna explica que temos que tolerar as 3 misérias da existência material. A primeira miséria é a miséria que surge em nós mesmos, no nosso corpo, com doenças, na nossa mente, com agitação mental. A segunda miséria é que vem de outras entidades vivas. Por exemplo, você sai na rua, um malandro te assalta, ou você é picado por uma cobra, quer dizer, uma outra entidade viva que causou sofrimento para... E a terceira miséria é dos fenômenos naturais. Tivemos ano e meio atrás a tsunami, e tem terremotos e secas e enchentes e assim. Ninguém pode... Temos que aprender a tolerar essas coisas. Quer dizer, esse verbo tolerar, ele expressa assim, que está subentendido que nós temos algum inconveniente, temos que tolerar aquela situação. Agora, quando nós falamos de intolerância, geralmente nós nos referimos à intolerância religiosa, ou então o racismo. Agora, vamos para o outro lado, tolerar, quer dizer, eu tenho que tolerar uma pessoa de outra religião. Isso significa que essa pessoa está me incomodando, mas eu tenho que, por civilidade, tolerá-lo. Aí já não se aplica. Aí já não se aplica. A gente tolera o que nos incomoda. Então, vamos examinar essa questão da intolerância religiosa. Hoje em dia nós vemos focos de intolerância religiosa, assim, terríveis no mundo. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos esses focos de intolerância assim, radical. Né? Temos alguma intolerância religiosa, assim, mas é uma intolerância light. Né? Nós do movimento Hare Krishna, agora nós estamos já inseridos na sociedade, o pessoal já não torce muito o nariz, né? Com a presença do Hare Krishna, assim, vestido dessa maneira e tudo, mas não chega a ser aquele tipo de intolerância religiosa que nós estamos assistindo, assim, que causa até barbaridades, né? Em certas regiões do mundo. Né?
Nesse caso, essa intolerância, eu vejo vários aspectos dessa intolerância. Primeiro, o aspecto psicológico. O aspecto psicológico é uma espécie de narcisismo. Teve uma vez, li um ensaio que o psicólogo dizia que essa era uma doença mais crítica, psicológica na sociedade hoje em dia. Quer dizer, o narcisista, ele vê o mundo através da sua própria concepção. Ele não considera a outra pessoa. Por exemplo, os pais narcisistas, eles querem que os filhos sejam de acordo com eles imaginam. E o amor que ele vai ter para os filhos vai ser em relação ao ajuste dos filhos à sua própria mentalidade. Então, a pessoa vê que eu estou com tudo, eles não estão com nada. Eu tenho a verdade absoluta, eles não têm. Então, é um tipo de narcisista, é um problema psicológico. A pessoa não pode considerar que a outra pessoa é um indivíduo. Eu tenho o meu mundo pessoal, ele também tem o seu mundo. Cada um de nós vamos sair sozinhos desse mundo. Nós vamos prestar conta, nós vamos ter que lidar com a nossa própria consciência. Então, temos que considerar esse aspecto de sermos indivíduos e respeitar também a individualidade dos outros. Isso é um aspecto psicológico. Outra coisa também do nível psicológico é o que se chama de dinâmica de grupo. O povo, em geral, é assim, muito vulnerável a essas influências de pessoas que exercem uma liderança e manipulam a vontade popular. Então, muitos absurdos que acontecem é porque as massas, eles seguem, eles são os cordeirinhos, seguem. E alguém está manipulando, alguém está instigando por trás. A pessoa, ela individualmente, ela não faria aquilo, mas porque está inserido num grupo, e o grupo está assim, com aquela emoção. Então, ele é levado a fazer atos que ele sozinho não faria. Isso chama dinâmica de grupo, isso também é um aspecto psicológico. Outro problema, essa intransigência, essa intolerância religiosa é um problema ético. O problema ético é o nosso comportamento na sociedade. Nós vemos o que é certo, o que é errado. Quer dizer, se tem esses casos, é um distúrbio ético. A pessoa não está com uma saúde ética em dia. Ele não consegue perceber o que isso vai estar proporcionando e causando como uma doença na sociedade. Outro aspecto, outro problema, o problema filosófico. Entendermos que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Esse corpo é temporário, esse corpo ele tem um ciclo de vida, mas a consciência fica. Então, essa dicotomia de corpo e consciência tem que ser muito bem entendida, porque se a pessoa se identifica com o corpo, então se identifica com a raça que pertence, o país que pertence, sua posição social, e sua crença, sua religião e tudo. Então, mas isso são atributos do corpo. Na verdade, nós somos a alma, o espírito. E circunstancialmente nós estamos envolvidos nesse contexto social da sociedade. Então temos que entender, temos que ter essa clareza filosófica para entender e para ter essa visão de mundo. Filosofia significa a visão de mundo. Tem que ser bem claro a nossa postura e a nossa visão e a nossa, assim, para desenvolver o respeito por outras entidades vivas, ver o espírito que está permeando tudo que é vivo, não só as formas humanas de vida, mas também os reinos inferiores, o reino animal,
o reino vegetal. Então, ter esse respeito, mas com uma visão filosófica. Outro problema é o problema religioso. O problema é religioso em si. Se não tivermos um conhecimento espiritual saudável, se não tivermos uma espiritualidade sã, nós não vamos entender certas coisas. Entender, por exemplo, que o Senhor Supremo, Deus, sempre está provendo, de alguma maneira, em diferentes culturas e tradições, oportunidade para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Aliás, espiritualidade significa relacionamento com Deus. Isso é espiritualidade. Então, esse conhecimento é um conhecimento revelado. Existem revelações que apareceram em diversas culturas desse planeta. Até pouco tempo, essas culturas e tradições estavam isoladas geograficamente. Hoje em dia, nós, no mundo atual, temos essa vantagem, pelo menos. O mundo é muito caótico e tudo mais, mas pelo menos essa vantagem nós temos, em que as comunicações já se atingiram, as tecnologias das comunicações agora cobrem o mundo inteiro, já não tem mais assim guetos culturais isolados, não existem culturas que estão desenvolvendo isoladas, nós temos acesso a todas as culturas. Por exemplo, estamos aqui representando a cultura védica, porque a cultura védica já não faz mais parte daquele povo que estava geograficamente isolado naquela região. A cultura védica é um patrimônio da humanidade. Hoje em dia todo mundo tem acesso, assim, pode usar esse tipo de conhecimento, essa cultura. E também não estamos aqui para pregar essa cultura em específico, mas podemos apontar aspectos culturais muito favoráveis de uma cultura milenar que podem ser inseridos no contexto de hoje em dia. Então temos essa vantagem, essa facilidade de viver nessa globalização, né? Então, hoje em dia, toda essa cultura, todas as religiões, em cada cultura desenvolveu um tipo de religiosidade. A gente tem que compreender isso. Em cada cultura teve um conhecimento revelado de acordo com aquela tradição local. Então, as religiões estão aí, religiões que são genuínas, elas estão elevando as pessoas. Estão elevando. Se você tem a sua fé, você tem que ir fundo nessa fé, compreender bem a essência dessa religião, porque isso daí te vai elevar a sua consciência. Inclusive tem aquele famoso psicólogo Jung, uma vez ele falou, ele foi muito corajoso, porque na época que ele apresentou suas ideias, Freud também tinha acabado de apresentar as suas ideias, e Freud dizia que a religião era um estado de neurose. Mas Jung falou que, ele falou assim, literalmente, ele falou, dogmas e rituais devem ser considerados. Aqueles que são genuínos, eles passaram pelo crivo do tempo e da inteligência das pessoas. E mesmo que você não aceita, e mesmo que você não consegue entender, se um dogma e um ritual está elevando a consciência da pessoa desse plano material para um plano superior espiritual, eles são válidos. Então, nós podemos ver que todas as religiões estão com esse empenho de elevar a consciência das pessoas de um nível a um nível superior. Aliás, esse é o desafio que nós temos na vida. Nós entramos na vida num nível de consciência
e temos que sair no nível consciência superior. Se isso acontece, a nossa vida está bem sucedida. Então, temos que fazer essa distinção de uma religiosidade popular que é instigada, que entra nessa dinâmica de grupo, com uma religiosidade, uma espiritualidade sã, que caminha para a autorrealização, para a compreensão do mundo, uma visão filosófica do mundo, e para sairmos desse mundo por cima. Essa é a proposta, né? Sair bem com todo mundo, feliz, tranquilo, satisfeito por ter cumprido o dever. Então, todos nós temos essa obrigação de cumprir, pelo menos cumprir o dever, e iluminar outras pessoas. Então, nossa vida vai ser muito bem sucedida. Agora, outro aspecto dessa cultura de paz, aqui no nosso caso, da cultura brasileira, nossa realidade brasileira, já que nós não temos essas convulsões sociais e problemas de intransigência e intolerância religiosa, assim, graves, nós temos o problema da violência urbana. Hoje em dia, se eu estou no Rio, se eu estou em São Paulo, paro num sinal e eu estou alerta, vendo retrovisor, se tem alguém está se abordando aí. Se você está dirigindo, escuta uma motocicleta aqui do seu lado, você já fica alerta, porque isso daí pode causar um perigo. Nós vemos nos jornais aí, nós vemos como a coisa está progredindo, essa violência. Esse é o nosso caso de paz. Nós não estamos conseguindo ter paz hoje em dia, principalmente nas cidades grandes. Esse é o nosso desafio aqui. De acordo com o conhecimento védico, esse período que nós estamos vivendo, o Kali Yuga, esse é um período assim conturbado. Agora, quais são as causas dessa violência urbana? É um problema muito sério, um problema existencial, um problema filosófico, onde se desenvolveu essa ganância, essa exploração, essa mentalidade de exploração, esse consumismo. Hoje em dia, quem assalta não é o ladrão de galinha que está com fome. Quem assalta é o jovem que quer as drogas, quer se vestir com um pessoal rico. Essa diferença de status social e econômico que tem, esse consumismo, tudo isso daí está provocando esse estado de violência. Outra coisa também que, de acordo com o conhecimento védico, a gente trata de colocar em pauta, é a violência com outras entidades vivas também. Nós vemos que a causa da violência está ali. Não adianta fazer campanhas de paz se nós temos violência, por exemplo, com animais, e temos matanças de animais. Quanta violência desnecessária está sendo feita aí, essa energia de violência está presente. Então temos que coibir isso. Eu recomendo que vocês vejam um vídeo que foi editado pela Fundação Nina Rosa, A Carne é Fraca, lúcido, completamente lúcido, informativo sobre essa questão de proteção dos animais e matança de animais. Isso daí é um foco de violência que irradia pela sociedade humana. Esse é também um ponto filosófico que a gente tem que questionar. Então, e com isso nós vamos fazer uma cultura de paz. A paz é algo interior, é pessoal. Nós temos que irradiar essa paz, né? Ficar no seu cantinho e esperando que as coisas, alguma autoridade do governo promova essa paz. Nós temos que ter esse papel social e assim fazer o nosso dever. Esse é o dever.
Quem tem conhecimento tem responsabilidade. Quem está na ignorância, ele não sabe o que está acontecendo. Agora, quem toma conhecimento dessas coisas e não age, não faz nada para justificar uma coerência de comportamento. Temos que ser coerentes no nosso comportamento e assim irradiar uma cultura de paz. Eu termino nesse ponto. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do Swami. Agora teremos a palavra do reverendo Elias, da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Reverendo Elias também é uma pessoa amiga, nos conhecemos há alguns anos por esses esforços de diálogo interreligioso lá em São Paulo, né? O Swami, acho que não nos conhecemos porque ele não é de São Paulo, senão com certeza teríamos uma convivência mais próxima, né? E o reverendo Elias, ele, além de ser membro da URI, ele é representante da URI no Conselho Mundial das entidades do Círculo de Cooperação, representando o Brasil. E também, nesse ano, passa a ser membro do COMPAS, Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz, lá em São Paulo, pelo próximo biênio. Então, com a palavra, o reverendo Elias. Muito contente de, na manhã de domingo, no horário que normalmente eu estaria na minha igreja ou na minha comunidade local, estar aqui com todos vocês que fazem parte da comunidade maior do povo brasileiro e do povo que busca uma consciência nova, mais ampla. Eu fico muito satisfeito com isso. E eu gostaria de pedir permissão para mesclar um pouco do que seria a minha origem de fé com o meu trabalho na comunidade global também. Como a URI mesmo, a Iniciativa das Religiões Unidas, incentiva através da sua carta, dizendo: nós encorajamos os nossos membros a aprofundar suas raízes em suas próprias tradições, e dizendo também no seu primeiro princípio: nós somos uma organização que constrói pontes nas comunicações, não uma religião. Eu gostaria de partilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal também, e especialmente cantando agora um cântico que os cristãos cantam no mundo inteiro, especialmente os jovens, animados pela comunidade TZ, que no Brasil tem a sede em Alagoinhas, ali muito próximo de Salvador, e que diz: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor. Esse é o exercício de viver em Deus. Eu tive um professor na faculdade de teologia que dizia: é muito simples diferenciar quem é ecumênico ou quem trabalha na cooperação com as outras expressões de fé, de quem não é, ou até de quem é fundamentalista. Diz: quando você coloca a vida como objetivo, então você é ecumênico. Quando você coloca a sua fé, tradição, ritual, prática religiosa acima da vida, você é fundamentalista. Porque a vida é prioridade na prática de fé. Cristo disse, nas palavras dele: eu vim para buscar, salvar, servir, curar, não para ser servido. Religião verdadeira, dizia o alemão teólogo
e professor nos Estados Unidos, Paul Tillich, religião verdadeira é aquela que auxilia no desenvolvimento humano integral e íntegro. Religião falsa é aquela que se torna obstáculo no desenvolvimento humano e, portanto, da humanidade como um todo. Dalai Lama diz, em palavras mais simples, religião boa é aquela que faz um ser humano melhor, que te faz um ser humano mais inteiro. Sartre, o filósofo francês, analisando o tema do ódio ao judeu, dizia: intolerância e racismo, na verdade, é um ódio travestido de um objetivo, ou melhor, de um objeto. Quando você escolhe o outro para ser objeto do seu ódio, então você se tornou intolerante. Essa intolerância pode ser racial, pode ser religiosa ou de qualquer outra natureza. Mas, na verdade, quando falamos de intolerância, estamos falando de ódio, uma prática de ódio. E a prática do ódio é uma prática que limita, uma prática que fecha e uma prática que encurta a nossa visão, a ação e o nosso sentimento. Enquanto que podemos dizer, em contrapartida, que se intolerância é uma prática que nasce a partir do ódio, cria e sustenta o medo, a tolerância, ela cresce no amor e no ambiente de alegria. Tolerância também é conhecida na sua relação com amor como solidariedade, compaixão, como empatia, como misericórdia. E, aliás, misericórdia, a palavra misericórdia especialmente, significa misericórdia, córdia, coração, mísero, de dentro do coração. Coração aberto. A oração do Pai Nosso, cristã, mas como diz uma amiga minha judia, pode ser judaica também, uma oração conhecida no mundo inteiro, diz numa das suas frases: livra-nos do mal. E o que é o mal se não fechar o coração, endurecer-se, insensibilizar-se, tornar-se suficiente em si mesmo, no seu próprio mundo? O que é o mal se não coração endurecido e fechado? Algum tempo atrás eu estava em Brasília, no encontro, onde também estava representando a religião afro e a Sandra Epega. E fomos a um programa de entrevista na televisão, e o entrevistador perguntou a Sandra: e a Sandra, eu tenho visto muita afirmação de que a África é um continente perdido. Quer dizer, dá muito problema por causa da AIDS, são tantos conflitos internos e assim por diante, de forma que muitos intelectuais, economistas e homens de governo do mundo têm dito que a África é um continente perdido. A senhora concorda, discorda? O que a senhora pensa sobre isso? E ela disse: seria tão bom se a África fosse um continente perdido, não é? Não teriam roubado nossos diamantes, nosso ouro, não teriam entrado em nossas casas com a Bíblia embaixo do braço e dizendo o que é que nós tínhamos que crer e não crer. Seria tão bom se fosse perdido o continente africano. E o apresentador virou para mim e disse: você concorda com essa afirmação da Sandra? E eu queria dizer para vocês aqui mesmo, o Cristo que eu conheço, ou o modelo de homem de paz, ou a cultura de paz que eu acredito, é aquele que passa por todos os lugares. Ele não classifica: esse lugar é bom, esse lugar é ruim, esse lugar eu posso, esse lugar eu não posso.
Esse lugar me interessa, esse não me interessa. Não, ele passa por todos os lugares e acolhe a todos os seres, sejam ricos e poderosos, pobres ou doentes, sejam estrangeiros ou não, puros e impuros. Ele abre os braços e se permite tocar e tocar. Tocando, ele ama e transforma, renova. Seu olhar é capaz de produzir profunda esperança e amor, transformação. Coração se abre, o coração aberto se alarga. O tolerante é o ser que ama, o homem que não tem medo, que não alimenta a raiva. E, ao contrário do intolerante, é aquele que, escravizado no seu medo e na sua raiva, se fecha cada vez mais, limita-se no sentir, protege-se e encurta a sua visão de mundo, torna-se rígido e endurecido no seu corpo, um ser inflexível. Não, quem ama e tolera, abraça, toca, sente e cada vez aumenta mais a sua sensibilidade, e apenas num olhar é capaz de preencher o coração do outro de paz e de esperança. Nós, meus queridos ouvintes, temos as duas práticas no mundo e aqui em Campina Grande simultaneamente também: a da tolerância e da intolerância, a da visão ampla e da visão curta, a da guerrilha e da partilha. E muitas vezes fazemos isso em nome de Deus. André Chouraqui, um judeu que nasceu na Argélia, cresceu na França e vive atualmente em Israel, sendo que foi até um dos subprefeitos de Jerusalém. Ele disse numa grande conferência sobre tolerância na Universidade de Paris, a Universidade de Sorbonne: vejo que muitas vezes os homens têm matado, agredido e violentado em nome do conceito de que Deus é o único. Mas eu, como judeu e estudioso da Bíblia judaica, cristã e muçulmana, tenho notado, especialmente no hebraico da Bíblia judaica, que a palavra Deus é, na verdade, uma palavra que tem muitas expressões para se referir a Ele. E uma delas é Elohims, quer dizer deuses. Portanto, não sei e não vejo sentido em por que ser intolerante em nome de uma palavra e expressão, enquanto que Deus é tão amplo que não pode ser contido somente num conceito e numa construção apenas. Mundo pequeno, mundo global, mundo amplo. Eu, em 98 e 99, passei por uma transformação muito grande, quando o mundo deixou de ser para mim apenas a minha comunidade de fé local, e eu comecei a compreender que, na verdade, o planeta todo precisa que compartilhemos a nossa fé, a nossa prática saudável de cultura de paz. E cada vez mais eu tenho visto que muitos homens e mulheres de fé têm sido chamados de diferentes maneiras e em diferentes espaços, com diferentes metodologias, a compreender que o mundo é muito mais amplo do que apenas a comunidade local em que vivemos a nossa fé. Por isso, mudou muito a prática de fé da minha comunidade. Antes, muito preocupada apenas com as questões administrativas, agora começa a perceber que há muito sentido em tudo o que fazemos. Cada instante que vivemos juntos localmente há muito sentido para toda a comunidade global do planeta.
Cada oração, cada leitura, cada abraço, cada ajuda, cada correção, cada esforço e doação repercute no mundo global de uma maneira muito mais ampla do que aquela que nós podemos perceber com os nossos olhos limitados pela matéria e limitados por este corpo. Vivemos numa dimensão espiritual e precisamos acelerar a nossa compreensão do nosso papel espiritual dentro da grande comunidade espiritual que deseja transformar o planeta numa grande comunidade onde a cooperação promova justiça e cultura de paz, onde, como a URI, Iniciativa das Religiões Unidas, tem se reunido, a gente se torne também capaz de erradicar violência por motivação religiosa. Nós não podemos dar força às práticas pessoais e comunitárias e das nossas tradições que promovam a violência. E muitas vezes isso acontece e a gente fica de olhos fechados e não faz nada, quando não somos nós os reprodutores. Não é possível que alguém que tenha liderança numa comunidade use os seus lábios para falar e denegrir a imagem de outro ser humano, especialmente quando ele também busca crescimento espiritual. Eu me lembro que uma ocasião na minha igreja, um jovem pastor falou negativamente com relação à religião islâmica. E quando ele terminou de falar, eu perguntei: você conhece algum muçulmano? Esse na televisão, muitos. Você teve contato com alguma pessoa que tem a fé islâmica? Ainda verdadeiramente não. Isso você, no mínimo, precisa conhecer. Uma pessoa, uma prática, conhecer a fé, para depois poder falar qualquer coisa que ajude, de alguma maneira, o benefício de todo mundo. Nós não podemos permitir que a intolerância faça parte da nossa família de fé. Nós não podemos dar força a uma prática que bloqueia o desenvolvimento do ser humano. A URI, especialmente, tem dado uma contribuição importante, hoje com quase 300 círculos de cooperação no mundo de diferentes religiões e tradições de fé. No encontro que em 2002, onde estava o Swami também, onde o Sheikh esteve durante algum tempo, reuniu mais de 90 diferentes tradições espirituais e de fé, tem dado uma contribuição. E sempre a partir do preâmbulo escrito por mais de 1000 pessoas durante 3 ou 4 anos em diferentes lugares do mundo, que diz: nós cooperamos pela cultura de paz, justiça e cura, ou transformação, para a erradicação da violência por motivação religiosa. Muitas coisas têm nascido a partir desta cooperação, desta amizade e confiança. Por exemplo, nós temos na cooperação fortalecido e dado mesmo a contribuição fundamental para o nascimento do Conselho Parlamentar da Cultura de Paz da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a renovação do Conselho de Ensino Religioso do Estado de São Paulo, para a elaboração das 2 versões do Retiro Interreligioso em São Paulo, nos 2 últimos anos, em muitas celebrações e eventos marcantes na vida das cidades onde a URI existe, no avanço dos direitos humanos, e agora, especialmente no Estado de São Paulo, na formulação de uma delegacia de intolerância, onde haja possibilidade de recuperação da intolerância, e não somente da punição dos intolerantes. E diante de tudo isso, eu acredito e continuo acreditando cada vez mais que nós somos chamados a compartilhar o sagrado para servir o mundo juntos. Compartilhar o sagrado para servir o mundo juntos. E, finalmente, eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé num instante e, junto com a grande comunidade que se forma no planeta em torno das bandeiras de paz, da paz,
Vamos repetir 3 vezes essa expressão, que deve mesmo ser um desejo do nosso coração. Assim, dizendo que a paz prevaleça na terra. Vamos dizer 3 vezes, todos juntos? Que a paz prevaleça na terra. Que a paz prevaleça na terra. Que a paz prevaleça na terra. Por favor. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, beneficente e misericordioso. Nessa questão da temática, no exercício da tolerância na construção de uma cultura de paz. Como o Islã é bastante desconhecido aqui no nosso país, nós vamos colocar como é que nós, muçulmanos, entendemos isso e exercitamos na prática isso. Na nossa perspectiva, é muito comum confundir 2 coisas: religião e religioso. A nossa religião é Islã, esse é o nome. Religioso é o muçulmano, aquele ser humano que escolhe o Islã como religião, tem o nome de muçulmano. Todas as religiões é a mesma coisa, tem a religião e o religioso. Para nós muçulmanos, a religião, nossa religião e outras religiões são de origem divina e contém basicamente os mesmos princípios básicos para que o ser humano se torne um ser humano saudável a nível de indivíduo e a nível de coletividade, a nível de comunidade, e permita encontrar Deus. Então, a religião, para nós, é orientação de origem divina. Religioso é aquele que vai buscar esforçar-se para seguir essa orientação. E é muito difícil para nós, porque a nossa consciência normalmente tem de ser absorvida, a maior parte do tempo e da nossa energia, pela realidade do mundo material, desprezando outra parte da nossa natureza, que é espiritual. Então, seguir uma religião é um esforço contínuo, diário, a cada instante, de buscar esse equilíbrio entre a materialidade e a espiritualidade. Algumas pessoas são bem-sucedidas nesse esforço. E muitas pessoas não são bem-sucedidas, embora não tenham abraçado essa religião. Então, quando nós vemos um comportamento negativo de um ser humano, é necessário ter o discernimento que esse é do indivíduo, homem ou mulher, e não da religião. Porque, regra geral, as religiões orientam para o bem, orientam para a tolerância, para o equilíbrio, para o respeito aos direitos humanos, que é a nossa dificuldade de seguir. Na história do islamismo, eu gostaria de trazer esse exemplo, que é histórico, e vocês poderão comprovar, buscando referências de historiadores, ocidentais inclusive, que se debruçaram sobre os registros que ficaram ao longo do tempo, e comprovaram isso que eu vou lhes dizer. A Península Arábica era habitada por povos nômades e incultos. Com o advento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, esse povo recebeu princípios de origem divina, na nossa perspectiva. Vou citar alguns desses princípios: respeito à vida, respeito ao direito dos outros seres humanos, respeito e valorização muito grande do conhecimento, respeito à diversidade cultural, proibição do roubo, do assassinato, da mentira, vários princípios. Esse povo acreditou nessa orientação divina, dada a força espiritual do nosso profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, e afinal de contas isso era uma ordem de Alá, o Altíssimo. E essa região, que era selvagem e inculta, se transformou numa força civilizadora. No Islã é proibida a agressão. E, quando a Península Arábica se tornou unida pelo islamismo, os impérios vizinhos, o Império Persa e o Império Bizantino, começaram a agredir os muçulmanos. E, embora seja proibida a agressão,
é garantido o direito de defesa. Se nós somos invadidos, temos o dever, o direito e o dever de expulsar o invasor. E por aí começaram as primeiras hostilidades, o Império Bizantino e o Império Persa. E os muçulmanos se saíram sistematicamente vitoriosos.